Que a paz de Deus esteja conosco. Assim me lembro das aulas de evangelização. Quando o evangelizador usava a figura do graveto e do feixe para mostrar a nossa força, para mostrar o nosso potencial quando nos posicionamos juntos. Tente quebrar um graveto. Sua chance de sucesso é garantida. Mas tente quebrar um feixe, ou seja, uma porção de gravetos juntos, unidos, concentrados. Sua chance, com certeza, será bem menor. Por isso, meus irmãos, nesse instante sagrado, assim como todos os instantes na terra são sagrados, nos posicionemos como um belo feixe. E juntemos as nossas forças, as forças de cada graveto, formando um belo feixe, e busquemos o alto. Num só coração, num só pensamento, busquemos a comunhão com o nosso Criador, com Jesus, o nosso amado Mestre, e com toda a equipe espiritual da Casa Espírita Apóstolo Paulo, a fim de que nesses instantes possamos somar as nossas vibrações em favor do bem, em favor do amparo, do consolo, da cura, em favor do esclarecimento, do fortalecimento, em favor da evolução de cada um de nós e também em favor de todos os nossos irmãos que dividem conosco essa morada chamada Terra. Rogamos ao alto que abençoe a nossa irmã Gabriela, que promoverá as reflexões dessa noite acerca do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Roguemos a Deus juntos, roguemos a Deus que abençoe a todos nós nessa noite especial, conforme a necessidade, conforme o merecimento de cada um de nós. E que nessa noite, todos nós, encarnados ou desencarnados, possamos assim sermos envolvidos pelos recursos necessários para continuarmos a nossa caminhada. E assim, mais uma vez, como gravetos que se unem no propósito do grande feixe, oremos ao alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ajuda-nos a perdoar os nossos ofensores, e não nos deixa cair em tentação, e livra-nos de todos os perigos e de todos os males, especialmente os males que ainda trazemos dentro de nós. Que assim seja, meu Senhor. Boa noite, meus amigos. Dando continuidade aos estudos, o capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos falar dos itens 6 e 7, destinação da terra e causas das misérias humanas. Bom, a destinação da terra. Segundo Kardec, o universo é infinito e se expande continuamente. Nele se encontram muitos mundos habitados por seres dotados de razão, que é a inteligência, o raciocínio, a faculdade de aprender, compreender, julgar, ponderar e que faz parte da espécie humana. A espécie humana não está contida somente neste mundo, ou seja, na Terra, não está na humanidade, a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. A vida, então, não se resume a uma existência na Terra, que é uma visão muito estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. A Terra é um mundo de expiação e de provas. Por quê? É assim denominado pelas enfermidades morais que trazemos.
Sobre isso, Emmanuel comenta que não há mal na terra senão em nós mesmos. Então, a situação material e moral se relaciona com a natureza das pessoas que a habitam. Ou seja, a terra é um mundo de contrastes, onde convivemos tanto com o bem quanto com o mal. E o mal é muito mostrado e difundido atualmente. As aflições sobressaem a felicidade. A humanidade ainda está muito presa aos valores e prazeres materiais, que estão acima dos prazeres espirituais, vivendo na busca de suas satisfações pessoais. Sobre isso, Emmanuel, no texto Desalento e Materialismo, diz: o espírito, quando fica imerso no materialismo intenso, vai causando uma distorção na personalidade, pois vai tendo essa visão de mundo, interagindo com o mundo dessa forma. O mundo tem que me dar tudo, por causa da minha pseudo-necessidade, gerando estruturas frágeis, a um desequilíbrio desmedido do espírito. Muitos, atualmente, se entregam ao pessimismo ou uma acomodação aos seus males e misérias, não fazendo nada para diminuí-los ou eliminá-los. A Terra também é um mundo de espíritos imperfeitos e rebeldes, que aqui encontram as condições ideais para continuar o seu desenvolvimento espiritual nos caminhos do amor, transformando os sentimentos negativos em positivos. A Terra nos oferece campo para novos raciocínios, novas experiências e novos aprendizados, até o dia que estaremos reabilitados das nossas enfermidades morais e aptos para vivermos em mundos muito mais evoluídos. É a luta entre a matéria e o espírito que tem como objetivo combater nossas más tendências e nos encaminhar a um ambiente moral em busca da formosura moral. Quanto às causas das misérias humanas, quem somos? Nós que habitamos agora na Terra. Vamos lembrar que Deus, nosso Pai, nos criou simples e ignorantes, imperfeitos, habitando neste mundo de tantas dificuldades e que trouxemos já uma bagagem, que são as experiências positivas e negativas, os elementos que trouxemos para sermos transformados. Também trazemos uma temática nesta encarnação, um plano, e vamos construindo nosso destino com as mínimas liberdades que podemos, pois temos liberdades de escolha, mas que nem sempre elas estão pautadas na minha consciência. Leon Denis comenta num livro sobre livre-arbítrio, dizendo: a liberdade é condição necessária ao espírito, pois sem ela não conseguiríamos construir novos hábitos, nosso destino. Os acontecimentos que ocorrem conosco estão pautados naquilo então que já somos, as nossas características de personalidade, nossos sentimentos, más paixões, experiências, formas de manifestarmos, nosso modo de pensar. Lembrando que o pensamento tem formato, tem cor, tem vida, são as criações mentais que vibram em nós e geram forças atrativas ou repulsivas, e vamos atrair ou repelir situações conforme a similitude às nossas características e nossos hábitos, e que vão gerar nossas escolhas. Eu atraio em mim o que nem conheço em mim, e situações condizentes ao meu mundo interno, características, hábitos, por geração de mudanças eletromagnéticas no meu ser integral. Espírito a espírito, cada um tem um tempo evolutivo e sempre eu consulto a minha consciência para me entender, gerando atos, pensamentos, seguido de atos, escolhas. Sempre trazendo um fio de prumo, alinhando a nossa consciência ao nosso coração, para perceber em mim os males que me atormentam e que eu preciso me libertar. No momento de transição da Terra, momento que estamos vivendo hoje, na atualidade, quando a Terra lentamente experimenta a transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, é indispensável que se apliquem avançados recursos pedagógicos de Jesus, que podem promover o educando na direção da sua plenitude. E quais são as dificuldades e possibilidades do ser nesse momento? Citado por Emmanuel, Joana de Ângeles e as obras da codificação, eles nos incentivam muito a pensar e falam sobre a educação do espírito. E muita alusão tem se dado sobre a palavra excessos. São por excessos nossas doenças, delinquência, nossa inoperância para entendermos o que necessidade evolutiva, o que é supérfluo, abusivo, excessivo e não necessário.
Um exemplo disso é o excesso de comodidade pela tecnologia, que é um bem para a humanidade, mas que pode alienar o indivíduo, desde que não seja usada a serviço do engrandecimento do ser, alienando o indivíduo, gerando um comodismo, que se juntar com a ociosidade, aí nós teremos a alienação, criando-se um mundo paralelo de fantasias no tecnológico que encanta, mas que pode tirar o espírito, o principal do seu objetivo da Terra. São assim variadas situações de distrações e por atirar-nos na volúpia de gozar tudo agora. Uma ansiedade da finalização, um mediatismo nos prazeres imediatos, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse uma vida futura, sem uma construção de uma vida interna, mesmo que sejam bem informados da doutrina espírita, mas só informados, não trazendo uma experiência transformadora, uma bagagem profunda de valores. Essa transformação moral do homem é a escolha equilibrada do ter e do ser. Em relação ainda ao excesso, temos que ter algumas coisas compatíveis à nossa vida na Terra, sim, para viver aqui. Mas as aquisições afetivas, intelectuais, morais a serviço do bem coletivo é o que vai criar o sensor chamado discernimento, que vai nos auxiliar muito nesse momento. E como se iniciou tudo isso, a nossa evolução? Lembramos que, quando Deus nos criou simples e habitamos elementos muito simples da natureza, que é o princípio inteligente da matéria, pois precisa se ligar à matéria como seres únicos na criação, e fomos habitar onde pode ser um átomo, uma pedra, ou seja, fomos imediatamente habitar na matéria e começamos nosso processo de evolução. E assim como o princípio inteligente, ali está tudo em germe, ali na criação, e que já havia ali um princípio de consciência, porque desde o princípio está inoculado em nós a consciência, e ela vai se expandindo até onde nos encontramos hoje. Na matéria, permite-se que nós possamos desenvolver nossas potencialidades, sentimentos, tudo o que podemos imaginar sobre nós, desenvolver o que ainda não possuímos. Não tem como fugir da nossa consciência, pois ela é parte de nós. É a lei de causa e efeito que nos rege e o entendimento de que, desde o princípio de nós mesmos, somos imortais. Não é agora apenas. Tudo que nós somos é desde o princípio e que vamos progredindo. Um princípio inteligente que não morre jamais. Eu sou imortal desde que fui criada como princípio inteligente. Nós somos imortais e vamos nos individualizando cada vez e mais e mais. E quando passamos a compreender essas leis, vamos entendendo que estamos regidos por leis e que elas nos governam de fora para dentro e de dentro para fora. Somos consciências, somos espíritos conscientes e o nível de consciência é de cada um. E todas as vezes que nos dispusermos, nos contrapormos às leis, essa consciência que no princípio é uma informação, pois ela nos informa o que é certo e o que é errado. Eu sei. Olhemos então a importância disso. Eu sei. E outra coisa agora é eu sou. Exemplo, eu sei que eu devo ser honesta. Esta é uma informação. Outra coisa é eu sou honesta. Esta já é a experiência do espírito. Aderidos a uma partícula atômica, no princípio, nós fomos nos desdobrando e hoje estamos muito bem informados, mas absolutamente necessitados de sair do campo de informados, do código, para a incorporação em nós. E nos tornamos isto, como Jesus nos disse: eu e o Pai somos um. Ele não está mais informado, pois já é a vivência. E o plano de vida guarda relação com nossa personalidade e as leis que nós trazemos. Bom, que todos aqueles que forem atingidos no coração pelas dores da vida se interroguem friamente, interroguem a sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que nos atinge e verão se o mais frequentemente, se eu estivesse ou não tivesse feito isso, eu não estaria nessa situação. Quando pensarmos dessa maneira, nós estamos vivendo no campo da informação, da lei. E se eu já me tornei, aprendi, eu vivo já isto. Sair do campo da informação, da consciência, da informação de Deus em nós, porque Deus não nos impôs nada, Ele colocou em nós a informação, vibrando. Nós não temos então mais álibi. E ela age na forma de lei. Então, entender isso é muito esperançoso para nós, porque chega um momento que nada mais me interessa que não seja a vivência de tudo isso.
Quando estamos falando que estamos construindo uma felicidade sem Jesus, entre aspas, é construir a nossa experiência de agora, pautada com aquilo que nossa personalidade nos oferece, os desejos imediatos, na estruturação de nosso orgulho, egoísmo e seguirmos dessa forma. Isso é felicidade sem Jesus. E a felicidade com Jesus é a felicidade pautada nas leis que ele trouxe na forma de evangelho. Porque todo espírito evangelizado traz dentro de si a compreensão, releva, dá o tempo para o outro amadurecer, não está no seu tempo evolutivo melhor. Então, as escolhas que vamos fazendo diante das adversidades da vida vai nos revelando o quanto essa consciência ainda está na forma de informação e vai alterando a nossa forma de ver o mundo, as pessoas e nós mesmos. Porque não tem jeito, meus amigos. Somos imortais. Vamos sempre existir, até o dia em que vamos começar a viver, modificando o estado de consciência de informação para o estado de consciência da lei, as leis de Deus, as leis que vão nos levar à felicidade, a um patamar de felicidade que nem imaginamos hoje. Bom, quanto ao arrependimento, causador de aflições em nós, causadas por nós mesmos, a qualquer momento eu posso me reparar. E minha consciência me diz que foi talvez uma má escolha, eu cedi a impulsos que trouxe do passado, uma invigilância, e nela eu mergulho nos impulsos mal resolvidos e repito a todo instante os pensamentos e ações desconectados com os objetivos que eu vim aqui na Terra. O que eu sei ontem, eu não sabia ontem. Às vezes não houve talvez falta de empenho, mas foram as lutas do dia a dia. Às vezes eu não consigo nem fazer o básico. Eu não adquiri porque eu estava distraída, porque meus interesses eram de outra natureza e porque mais me estenderam a mão em ambiente de religiosidade, muitas vezes eu recusei as coisas espirituais. Então, o espírito pode se sentir culpado. Porém, o que passou, passou. Olhemos sempre à frente, porque ficarmos amargurados numa culpa improdutiva não nos leva a lugar nenhum. Essas reflexões são sempre muito importantes, pois revelam um aspecto de nossa personalidade, às vezes um comodismo, às vezes estamos incrustados na nossa intimidade. Devemos fazer um trabalho para retirar isto, para não se repetir daqui 10, 20 anos. Porque no momento de dificuldade eu volto a me encontrar acomodado num ponto de não busca. Daí a importância de refletirmos profundamente a nossa consciência, código das leis divinas, que pode ou não ser lido e pode ficar apenas a leitura, conhecer, mas não fazer parte de nós. Dentro deste raciocínio, e então devemos ir além dentro de nós, o autoexame, que nós possamos escanearmos a nós mesmos. E esta forma de vasculhar a nossa intimidade precisa ser com o instrumento amoroso do Evangelho. E assim, finalizando, o nosso estado de consciência hoje. Bom, eu sofro hoje as consequências dos meus próprios atos. Hoje eu já penso, entro pouco a pouco nesse estado de consciência de nós mesmos, com mais sentimentos nobres. Eu já cresci, eu tenho mais possibilidades afetivas, eu já consigo construir sentimentos mais sólidos, que vão se expandindo e compondo a instância da minha consciência. Hoje eu já vivo com uma verdade da vida eterna, eu já penso essas questões, onde as questões ilusórias, indiferenças, desânimos vão desaparecendo, pois o espírito vai assumindo a sua existência, seu corpo, sua vida, sua evolução. Saindo então desse patamar de sermos arrastados, que é uma vida cega, para o patamar de dirigente da nossa existência, uma vida ativa. Hoje eu sei, me arrependo, não quero mais isso em mim. Por isso, então, a espiritualização da existência sugere a construção de novos hábitos, sendo direcionados a serviço do nosso planejamento reencarnatório. E diariamente somos submetidos a aflições, porque estamos a caminho desse planejamento. Emmanuel nos disse que chega um momento que o tema fundamental da nossa vida será Deus. E quando chega esse momento? Quando o espírito inicia com o desejo íntimo de se evangelizar, de se ajustar às leis de Deus e de ser feliz. Mas a felicidade, como Jesus nos ensinou, como sermos espíritos de trazermos como tema central
Deus. E depois disso o tema será a humanidade. E aí, quando chegarmos nesse patamar, aí não precisamos mais evoluir nos mundos de provas e expiações. Nessa frase, Deus é fiel, é muito óbvio, mas o mais importante é que eu sou fiel a Deus. Ter fidelidade a Deus é entender e ir em busca ao entendimento das leis de Deus, que vão nos colocando numa predisposição a ter profunda fidelidade a Deus, a nossa crença neste Deus. Mesmo acreditando na mente, mas meu coração às vezes não consegue viver. Por exemplo, alguns desafios da nossa vida, né, não consegue fazer com que consigamos fazer, manifestar isso. Então, quando eu tiver algum desafio e eu tiver renúncia, dedicação, devotamento, sacrifício, isto é fidelidade a Deus. A doutrina espírita, sim, nos fala muito disso e dessa fé inquebrantável. Fé tem a ver com fidelidade, que é realmente o que eu acredito. Então, na medida que vamos estabelecendo essa intimidade com o Pai, como Jesus nos apresentou, esse estado vai alinhando o espírito que nós somos. Espíritos absolutamente fiéis para sairmos dessa condição que nos encontramos hoje, muitas vezes em aflições e que nada tem a ver com as bem-aventuranças. E assim Joana de Ângeles nos diz: falemos sempre de Jesus, sem cessar, iluminando a consciência nos hábitos espirituais para a estruturação da fé, melhorar a sintonia assim com amigos espirituais, com arrependimento, mas buscando sempre novos caminhos. E consultando sempre a consciência, vai refletir em nós um estado de lucidez de nós mesmos, não atribuindo ao outro as nossas mazelas. Por quê? Porque hoje eu colho os espinhos produzidos por mim mesmo, sob o amparo divino. Então, vendo a fonte dos males que me predispõe a reincidir nas mesmas coisas. Então, finalizando mesmo sobre então a destinação da terra e o grande papel da educação do espírito, que é o papel da educação do espírito é a metodologia que aplicamos em nós mesmos e a todos. À frente de painéis de conflitos, vamos meditar sempre no amparo religioso e não te permita que se apague a luz da fé onde estiveres. O mundo carece sim, como há 2000 anos, de educação do espírito e de religiosidade, de espiritualidade, iniciando desde a infância, em todo o nosso crescimento, desenvolvimento, em tudo, a todo momento, a todos os momentos, como nos mostrando como espírito equilibrados, fraternos, amorosos, a ponto de inspirar, de exemplificar, mesmo que caídos, que tombados, com comportamentos que revelem religiosidade, seres humanos evangelizados e terão assim características mais saudáveis. Não vamos então, meus queridos, negligenciar a educação do espírito, a nossa e a do outro. Não só questões intelectuais, as questões do dia a dia, mas nem sempre importantes para educar o espírito. Este é o grande trunfo da humanidade nesse momento. Para nós que estamos vivendo essa época, vamos lembrar que fomos preparados para vivermos este momento. Fomos sensibilizados para estarmos aqui neste momento e trouxemos recursos próprios e peculiares para que na expansão desses recursos vamos combater o mal. Porém, não combatendo o mal evidenciando, mas construir o bem, expandindo os valores éticos e morais. Então, usemos a pedagogia de Jesus, a pedagogia do contraste, né? E que nós possamos valorizar sempre o bem por discernimento, que é a nossa bússola existencial. Assim, lembremos também, para finalizar, por fim, multidões de espíritos estão reencarnando e estão sabendo que vieram, estão trazendo valores a favor da humanidade, vão nos ajudar, vão ajudar esse planeta. E esse aspecto, né, no desempenho das suas tarefas, eles vão oferecer motivação, porque todos nós precisamos de incentivo e motivação para chegarmos ao objetivo de nossa existência, mesmo que sejam mínimas. Nós temos ajuda do alto, nós temos amparo do alto. Se hoje eu já sei então o que eu tinha que ser feito, eu começo hoje. Não importa em que fase da existência você estiver,
Você vai começar agora. E isso tem a ver com a pedagogia dos valores. Então, os conhecimentos, esses valores vão nos aproximando cada vez mais de Deus, que está nos conduzindo com bondade e energia, sem perturbar com coisas do mundo. Assim chegaremos a um mundo de regeneração. Bom, todos os momentos de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que foi o nosso modelo e guia, ele foram para nós enormes lições. Ele trouxe para viver na terra o que é possível para todos nós, e nós somos dele. Seu caminho é regido por leis imutáveis. Ele estava sempre com Deus e Deus com ele. Concluindo, então, eles, nosso Pai Celestial e nosso Senhor Jesus Cristo, estão conosco. Eles, que são puro amor, são o único caminho que temos para atingirmos a perfeição. Somos deles. Assim como Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus possa iluminar, abençoar e dar a sua proteção a todos nós, conquanto que nós também, Senhor, possamos dar a nossa contribuição de nossa paz, nosso equilíbrio e agradecer sempre, agradecer por tudo aquilo que nos é dado, por tudo aquilo que nos é favorecido pela bênção dos céus. E assim, encerrando mais um dia de estudos, vamos cantar para que todos possam também se alegrar o coração, né? E desculpe talvez as falhas, porque não somos profissionais, mas que a vontade, o amor é muito grande. Creio em ti. Creio em ti. Ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer, creio em ti, pois sei que enquanto é dia aqui, é noite ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se o véu da paz sobre nós descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Quando ao mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio